Embriagai-vos de Baudelaire. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer um tipo de vídeo, uma série, um quadro que eu tenho aqui que já faz um tempinho que eu não faço, que é Pílulas de Interpretação. Acho que o último que eu fiz foi quando eu estava falando da Semana de Arte Moderna de 22. Hoje eu vim falar de um dos meus poetas favoritos, como eu já fiz vídeo a respeito disso, falando que ele é um dos meus poetas favoritos, que é o Baudelaire. E eu acho que este poema é o meu favorito dele. Não é o mais representativo da obra dele. Talvez o mais representativo da obra de Baudelaire seja Correspondências, o Albatroz, talvez Alma Passante. Bom, os poemas dele mais importantes, assim, na minha opinião, são Alma Passante, o Albatroz, Correspondências, Embriagai-vos e o Malvidraceiro. Embriagai-vos e o Malvidraceiro estão nesta obra aqui, os pequenos poemas em prosa. A minha está em francês, né? Petit Poème en Prose, Baudelaire. E os outros que eu falei estão em A Flores do Mal. Tudo que eu tenho do Baudelaire é em francês. Por isso, para ler este poema para vocês, eu imprimi em português. E aí já indico a tradução boa em português deste poema, né? Tem várias traduções deste poema, mas eu não indico todas. Antes de começar a ler aqui o poema lindíssimo, peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Kimi do Mundo, e que curta este vídeo, hein? Porque não é todo youtuber que traz poema, poesia aqui para as telinhas, né? Então vamos ao poema, né? Informações sobre esse poema. Eu falei que ele está neste livro Pequenos Poemas em Prosa, o que já sinaliza que não é um poema metrificado, com rima, né? Não é, é um poema em prosa, como o título já sugere. É um poema super curto. E a tradução que eu indico, pelo menos uma das, é do Aurélio Buarque de Holanda, que é aquele do dicionário. Por quê? Porque eu gosto da sonoridade, da equivalência sonora que ele traz para a tradução. Isso em poema importa muito, né? Poesia é som também, né? O som da poesia é conteúdo. Então, quem traduz poesia tem que entender, ou tem que ser poeta, ou tem que entender muito de poesia por conta das sílabas poéticas e por conta também da sonoridade. Se não é poeta, como é o caso aqui do Buarque de Holanda, tem que conhecer muito a língua, o idioma. E se ele era dicionarista, ele conhecia. Para quê? Para fazer as substituições adequadas, para ter uma aproximação de semântica e fonética na substituição que faz na tradução. Ou seja, tem que ter uma aproximação do significado dos termos e também do som, da sonoridade. Para vocês terem ideia, este poema em francês se chama Enivrez-vous, que é embriagai-vos, embebedai-vos. Vocês vão achar a tradução como embebedai-vos, mas eu acho que não traz a sonoridade. Falta o R ali do enivrez-vous, sabe? Agora, embriagai-vos, a sonoridade está mais próxima do título original. Não é só por conta dessa escolha de palavra, né, essa do título, que eu gosto, não. Tem outras substituições, outras formas verbais aqui que eu acho que estão mais próximas do original, por isso que eu gosto dessa tradução. Bora lá ao poema. Embriagai-vos, Charles Baudelaire. É necessário estar sempre bêbado. Tudo se reduz a isso. Eis o único problema. Para não sentirdes o fardo horrível do tempo, que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor, conquanto que vos embriagueis. E se algumas vezes, sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de um fosso, na desolada solidão do vosso quarto, despertardes com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que o encanta, a tudo que fala, perguntai-lhes que horas são.
E o vento, e a vaga, e a estrela, e o pássaro, e o relógio, hão de vos responder. É a hora de embriagar-se, para não serdes os martirizados escravos do tempo. Embriagai-vos, embriagai-vos sem tréguas, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Eu amo este poema, né? Ele vai muito naquela vibe de carpe diem, só que de uma maneira mais exacerbada. E ao mesmo tempo, ele deixa claro que para lidar com as coisas deste mundo é necessário você estar embriagado, né? Mas não no sentido literal, né? Como ele fala, de vinho, de poesia, de virtude. Ou seja, o cotidiano, a dinâmica do cotidiano é insuficiente para lidar com a vida. Você precisa de anestésicos, talvez, ou de alucinógenos, ou de coisas que te deixam extasiado. Eu não estou falando necessariamente de droga, ele mesmo fala, né? E nem estou incentivando isso, hein, por favor. Mas ele mesmo fala de poesia, de virtude. Você pode se embriagar do que achar melhor para fugir um pouco da realidade que nos oprime. A gente está falando do Baudelaire, a gente está falando de um poeta, de um crítico literário do século XIX. E o que havia no século XIX? A gente tinha ali França, ele gostava muito da região de Montmartre, o dinamismo proporcionado pela Revolução Industrial. Então a gente tem trem, a velocidade do trem, o metrô, né? Paris já tinha metrô ali no final do século XIX, a mudança de paisagem, os bulevares criados, as estações de trem, todo aquele burburinho, aquele vai e vem. Para a época, aquilo era demais, né? Os avanços proporcionados pela Revolução Industrial, né? A gente está falando de trem, de máquinas, maquinário, de indústria, de barulho, de poluição, enfim, essa dinâmica de cidade grande que a gente conhece bem hoje, na época era novidade, na época desagradava, e na época surgiu como uma forma de modificar drasticamente a relação que as pessoas tinham com o tempo e com o espaço. Hoje, com a internet, a gente sabe muito bem o que é isso. Mas na época era o maquinário todo, né? Então as pessoas estavam acostumadas a andar a cavalo, de navio, fazer essas viagens assim. Agora, com o trem era tudo mais rápido, tudo passava muito rapidamente pela janela de um trem, né? A velocidade, essa relação com tempo e espaço ficou totalmente embotada, e todo o utilitarismo, né, resultante da Revolução Industrial também impactou bastante figuras como Baudelaire, que era um dandy, inclusive. Se você quiser saber mais sobre isso, não vou me aprofundar aqui, eu fiz um vídeo, O que Esperar de Baudelaire, né? Um vídeo antigo, mas eu trato dessas questões lá. E vamos aqui, já que é pílula de interpretação, vamos aqui ao texto. Ele fala que é necessário estar bêbado. Então, assim, a gente tem uma necessidade de uma fuga do cotidiano. A gente já leu o poema todo, a gente sabe que esse estar bêbado não é necessariamente de álcool psicotrópico, seja o que for, né? A gente sabe que pode ser de qualquer outra coisa que te tire do cotidiano, que te tire dessa propensão a ter vista cansada, ao condicionamento cotidiano, principalmente no contexto de repetição, de ciclos repetitivos proporcionado por máquinas. Tudo se reduz a isso, né? É a questão essencial, né? Para lidar com este tempo, né? Com essas coisas desta época, e da época era aquela século XIX, mas serve para o século XXI também. Para não sentirdes o fardo horrível do tempo. E aqui tempo, não só aqui em outra passagem aqui na frente, ele usa o tempo com T maiúsculo. Assim no original também, tom, com T maiúsculo. Quando em poesia a gente tem uma palavra que não é nome próprio com T maiúsculo, significa que o poeta está considerando esta palavra, né, como uma entidade. Então, o tempo como uma entidade. Pense, eu falei para vocês, a relação com tempo e espaço foi profundamente alterada aí com a Revolução Industrial. O fardo horrível do tempo. Então, é evidente
Baudelaire não estava gostando nada disso, né? Quem conhece o poema O Albatroz percebe que ele não gostava desses avanços da modernidade, dessa mudança proporcionada pela modernidade. Em A Uma Passante isso também fica evidente. Eu já comentei esses poemas por aqui, eu acho que o Albatroz, eu não lembro se eu acho que eu já fiz, inclusive, pelas interpretações, se tiver feito, vou deixar aqui. Mas A Uma Passante também já comentei algumas coisas em outros livros, em outros vídeos aí sobre poesia. O fardo do tempo horrível que vos abate e vos faz pender para a terra. Pender para a terra, se manter aqui nas coisas comezinhas, nas coisas materiais, nas coisas imanentes. O poema O Albatroz, ele fala que o albatroz é lindo como ave, voando lá no céu, que é majestoso e tal. Na terra, ele anda de maneira desajeitada. Desde lá a gente percebe esse entendimento do poeta de que é necessário você se distanciar das coisas cotidianas para você ter uma sobrevivência emocional, para não sentirdes o fardo horrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra. É preciso que vos embriagueis sem cessar, o tempo inteiro, né? Aí que vem a parte mais, uma das partes mais lindas. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Contanto que vos embriagueis. Ou seja, use o artifício que faz mais sentido para você não ficar apenas lidando com as coisas cotidianas, com as coisas materiais da vida. Procure uma forma de transcender, de se distanciar das coisas do cotidiano. Até mesmo para não enlouquecer, né? Às vezes é necessário. E aqui, essa outra parte que fala assim: e se, algumas vezes, sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de um fosso, na desolada solidão de vosso quarto, despertardes, com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao relógio. Eu vou parar por aqui para comentar. Então, o que ele fala? Olha, se você tiver na sua tarefa cotidiana, né, com suas coisas cotidianas, sentindo já mais com pouco efeito da sua embriaguez, né? Lembrando sempre que a embriaguez pode ser de qualquer coisa. Você já com pouco efeito disso que te tira das coisas comezinhas. Aí já tá na hora de você se embriagar novamente. E é legal como ele fala isso, perguntai, né? Se você sentir que já não tá sob efeito disso mais, já tá perdendo efeito, você tá muito envolvido com as coisas cotidianas ali que estão te puxando demais para a terra, aí você tem que perguntar, né? Para o vento, vaga, estrela, pássaro, ou seja, pergunte para o que está ao seu redor, fale com o vazio, perguntar a tudo o que rola, a tudo o que canta, a tudo o que fala. Perguntar-lhes que horas são. E o vento, a vaga, né? E aí vai o pássaro, vão responder: é a hora de se embriagar. Então, se você sentir que os efeitos já estão passando, os efeitos da embriaguez já estão passando, procure ajuda onde você estiver, né? No contexto em que você estiver, procure um apoio que te possibilite se embriagar. E aí, essa parte também é bem bonita. É a hora de embriagar-se, para não serdes os martirizados escravos do tempo. E aqui, novamente, tempo com T maiúsculo. Embriagai-vos sem trégua, de vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Então, percebam essa relação tempo e espaço. A gente, na verdade, não pode desvincular nunca tempo de espaço. São coisas que são diferentes, mas elas estão sempre vinculadas, né? Essa questão de tempo, ela faz sentido num determinado espaço, principalmente quando a gente fala de relações simbólicas e de significado, né? Eu sempre falo para vocês que o significado das coisas são sócio-históricos, e quando eu falo que são sócio-históricos, eu estou falando aí de um tempo e de um espaço, né? Então, naquele momento, naquela situação, determinado termo tinha um conceito X ou Y. E aqui a gente vê com esta
sempre referência ao tempo, ao relógio, às horas. Essa questão de marcar o tempo como entidade que marca muito essa questão de época, de contexto, né, naquele momento, e o tempo marcado pelas horas do relógio também, né? Então, quando ele fala para não ser desmartirizados escravos do tempo também, a gente pode até entender isso como uma referência indireta a esse controle do tempo pelo relógio, pelas máquinas, esse ritmo das máquinas que nos escravizam. Aí faz lembrar até aquele filme Tempos Modernos lá do Chaplin, né? Você fica meio que escravizado. Lembre-se que a gente está aqui no mesmo contexto em que a Mary Shelley criou o Frankenstein, né? Que fala que as criações vão controlar o criador. E aí o Baudelaire está aqui falando. Ele está sentindo, né? Ele é a antena da raça, né? Grande poeta, antena da raça. Ele está aqui sentindo o perigo que as questões cotidianas, que o maquinário, que o trabalho, os ciclos repetitivos, as implicações que pode trazer este modo de viver, essa forma de vida que nos condiciona a não prestar atenção nas coisas, que nos condiciona a repetir movimentos, gestos, modo de vida sem reflexão. Ele era grande crítico disso. Esse vídeo já está bem longo, eu falaria desse poema aqui por vários minutos até, mas vou parar porque o vídeo está bem longo. Fica aí o convite para vocês lerem, né? Não é só essa tradução que é boa, mas procure. Vocês viram como a questão da sonoridade é importante. Procure uma tradução boa, né? Que a sonoridade faça sentido. Poema precisa de uma repetição, de uma sonoridade, de um ritmo. No original tem, então na tradução tem que ter também. Então procure isso. Está aqui minha sugestão. Muito obrigada. Me diga se vocês já conheciam esse poema, se não, o que vocês conhecem do Baudelaire, o que vocês gostam do que ele produziu. Vou adorar saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.